Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que você colocasse sua mão no seu coração. Papai querido e amado, aleluias. Senhor, te agradecemos essa noite pela tua presença aqui neste lugar, pela tua presença em nossas vidas, e te pedimos, em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Prepara, Senhor, e faça morada nele essa noite, através da tua santa palavra, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Deus. Amém. Deus me deu uma palavra e eu fiquei nessa palavra aqui durante uns 15 dias, mais ou menos, meditando nela. E o tema dessa palavra é o seguinte: e se Jesus voltasse hoje? É uma palavra bem leve, suave, né? Mas é uma palavra que, como está na nossa Bíblia, nós temos que falar. E a pergunta é essa: e se Jesus voltasse hoje? Como você está? Como nós estamos vivendo? Será que realmente as escolhas que estamos fazendo, nossos pensamentos, nossas ações, aquilo que falamos de um irmão, aquilo que muitas vezes nós achamos que somos, muitas coisas interferem no nosso relacionamento com Deus. Se Jesus voltasse hoje, como estaria o nosso coração? Alegre? Triste? Magoado? Com algum ressentimento? Com alguma questão pendente a ser resolvida? Cheio de raiva? Com ódio no coração? Nós sabemos que o pecado, ele tem consequências. Tudo aquilo que nós cometemos de errado tem consequências. É muito bonito, é muito agradável no culto essa noite nós adorarmos a Deus, levantarmos nossas mãos, bendizer o santo nome dEle, dizermos que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno do nosso louvor e adoração, que só Ele é o nosso Deus. Mas aí quando saímos da igreja e vamos para casa, será que há brigas dentro de casa? Ou quando nem precisamos sair da igreja e irmos para casa, às vezes, dentro da própria igreja, será que há inveja? Será que há um sentimento de facção, um sentimento de crueldade? Às vezes, assim, nós vemos tantas coisas
acontecendo na vida do cristão e colocamos a culpa no outro lá. Não vou nem falar o nome dele porque ele não tem essa moral não. Aí acontecem tantas coisas. Está repreendido. Está repreendido, diabo. Está repreendido. Está repreendido. Você colocando essas coisas na minha mente para que eu faça, se ele colocou as coisas na sua mente, você tem que repreender, tem que orar, mas não permitir de fazer para depois dizer que a culpa era dele. Nós fomos convidados aqui essa noite para adorar a Deus. Adorar a Deus não só com palavras, mas com nossas atitudes. Porque o que adianta dizermos que somos filhos, se naquele grande dia ele disser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. É desobediência, rebelião contra os seus mandamentos. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e afetou toda a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O pecado, ele traz consequências. As consequências do pecado separam o homem de Deus. Até acontecer aquela atitude de você verdadeiramente se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados, há uma separação do homem com Deus. E esta separação não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E ela acontece. Suas orações, nossas orações são impedidas de chegar ao trono da glória dele. Sem o revestimento, sem a unção, sem a graça. Porque Deus não habita na casa em que trevas estão habitando. Eu acho lindo, maravilhoso, quando nós cantamos que somos filhos, somos amados. Mas Deus, ele abomina o pecado. Você é filho, você é amado, você é escolhido, você é aquela menina dos olhos de Deus, quando você está vivendo uma vida santa diante dele. Mas quando nós permitimos que o pecado entre, ele acaba com essa comunhão. Ele destrói tudo aquilo que você estava construindo para a glória de Deus. E se nós continuarmos a viver naquele pecado, naquele erro, naquela falha, você acha que naquele dia nós vamos ser chamados? Nós vamos ouvir aquela voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai. Não vamos. Não vamos. Eu queria muito, muito estar pregando aqui essa noite uma palavra que avivasse, né? Uma palavra que nos colocasse lá em cima. Olha como eu sou filho, como eu sou forte, como eu sou o cara, né? Mas essa palavra é para tornar
nós fortes, vivos, cheios da presença de Deus. Porque quando deixamos as nossas falhas de lado e nos verdadeiramente reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, pedimos perdão a Deus e nos arrependemos de todo o coração, Ele vem fazer morada. Ele verdadeiramente vem e entra em nossas vidas e começa a consertar tudo aquilo que estava errado. E aí sim, você vai sentir uma coisa muito interessante. Quando você falar Pai, você vai sentir Ele falando: oi, filho. Porque que comunhão tem a luz com as trevas, amados? Nenhuma. Tiago também nos alerta. O desejo, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. O pecado, após ser consumado, gera a morte. Mas lá em 1 João 1,9, a esperança em Cristo. Apesar das consequências do pecado, Deus nos oferece perdão e redenção por meio do Senhor Jesus. Ele nos dispõe isso através de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Cristo temos nova vida, restauração e comunhão com Deus. Como podemos compreender essas coisas se na Bíblia diz que são tão falhos, né? A Bíblia fala que somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Mas Cristo nos chamou do meio de um lamaçal, nos tirou dessa lama, nos colocou de pé, nos deu a sua graça, nos envolveu com seu amor, nos trouxe paz, alegria, nos deu ânimo, nos fez conhecedores da vontade dEle. Nos trouxe o entendimento da sua palavra. Para quê? Para o que sai da nossa boca simplesmente é eu sou pecador? É a justificativa que temos, eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E vive no pecado. Mas eu sou pecador e continua no pecado. Mas eu sou falho e continua na falha. Mas eu tenho os erros e eu continuo vivendo nos erros. Deus não nos chamou para isso. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar aqueles que se acham sãos. Ele nos tirou das trevas para quê?
para que a glória dele resplandeça em nossas vidas. Ele escolheu as coisas desprezíveis dessa terra. Agora eu falei, né? Desprezíveis. Agora você vai ficar assim, não. Alexandre pegou pesado. Desprezíveis, é isso mesmo, irmão. Ele pegou as coisas desprezíveis dessa terra e nos fará sentar juntamente com Ele no trono de glória. E nos fará entrar naquela cidade santa um dia, pelas portas. Eu convido você essa noite a fazer uma coisa muito importante. Se você quer um dia ser salvo e contemplar a face do teu Deus, e se você estiver vivendo uma vida que não agrada a Deus, siga o exemplo de Cristo. Quando chegar em casa essa noite, entra no teu quarto, fecha a porta, coloca o seu joelho no chão, coloca diante de Deus o que você está passando, qual é a sua dificuldade, quais são os seus medos, as suas angústias, os seus temores. Coloca diante de Deus tudo isso. Eu garanto uma coisa para você: você não sai daquele quarto do mesmo jeito. Porque Deus é fiel e verdadeiro. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Se Ele escolheu você, se Ele me escolheu, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito, pode ter certeza no teu coração, é muito maravilhoso. Jesus disse uma coisa muito importante. Perguntaram para ele que queriam conhecer a Deus. Como fariam para conhecer a Deus? E ele disse: se me conhecerem, também conheceriam meu Pai. E agora vocês o conheceram e o têm visto. E outra passagem diz assim: e esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos essa noite em nossas mãos a oportunidade de vivermos uma vida cheia da glória de Deus, cheia da presença do Senhor. Nós somos bem-aventurados porque Ele nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Ele. E se Ele nos escolheu, tem um propósito em nossas vidas. Não foi somente de trabalhar, estudar, ter uma família. Foi de verdadeiramente ter uma comunhão com o Pai. Eu, quando tinha o meu pai, eu escutava ele me chamando assim de longe: Alexandre, Alexandre.
Aí eu chegava e vinha correndo. O que foi, pai? O que foi? Me ajuda a varrer o quintal. Aí eu... Ajudar a varrer o quintal? Aí eu ficava lá ajudando ele, pegando aquelas folhas, juntava aquilo tudo. Demorava, porque o quintal na época ela era grande. Passava mais um tempo. Alexandre! Alexandre! Aí eu vinha. Olha ali, ó. Os cachorros fizeram uma bagunça na ração, não sei o quê. A comida tá toda virada. Junta aquilo lá. Aí lá, organizava as coisas, tá. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o pai chama a gente para fazer algumas tarefas que não são muito do nosso agrado, mas são coisas importantes aos olhos do pai. São coisas que para nós, em certo momento, são só coisas trabalhosas, coisas penosas. Mas se o pai te chamou, se ele te escolheu, ele com certeza ele te capacitou, te ungiu. Vai, faça. Faça. Porque uma coisa que eu queria estar ouvindo ainda hoje, não posso mais, é: Alexandre, vem me ajudar a varrer o quintal. Queria muito poder ouvir hoje. O tempo passa. E se a gente não aproveita cada momento que Deus tem falado conosco, cada oportunidade dele, às vezes coisas que a gente não acha que são importantes, mas é aos olhos dele. São coisas importantes para que a gente venha viver uma vida em paz, sentindo a sua presença, testificando da vontade dele, vivendo uma vida em harmonia. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Está lá em 1 João 4,13. Se nós sentimos a manifestação da glória dele dentro de nós, é um sinal de que ele está se movendo em nós. Ele se move em cada um de nós e quer despertar a sua igreja. Há quanto tempo ouvimos uma frase assim, ó: Jesus está voltando. Há quanto tempo ouvimos essa frase? Há muito tempo, muitos anos. Aí alguns pensamentos vêm assim: já que demora tanto, posso deixar para fazer algumas coisas lá para frente. Só que não é essa a forma que ele quer que a gente pense. Temos que estar vigilantes. Em João 7:37, 38, Jesus, no último dia das festas do tabernáculo, declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz na Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crer em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E por que fluirão esses rios de águas vivas? Tão simples, porque ele habita, ele mora, ele está vivendo em nós, moldando o nosso caráter, moldando o nosso ser, nos capacitando.
E para que Ele faz isso? Para que Ele nos chamou? Para que Ele nos resgatou? Para que Ele nos trouxe para a sua presença? Para virmos à igreja um dia na semana e declararmos todo o nosso amor a Ele? Ele fez isso para que vivêssemos todos os dias como filhos. Todos os dias como filhos. Como aqueles que esperam o noivo vir um dia. Como aqueles que aguardam a volta de Cristo. Ele falou para nos prepararmos. Ele falou que iríamos passar por dificuldades. Ele falou que iríamos passar por problemas difíceis, momentos difíceis. Mas tudo isso Ele falou com um propósito. Para que nós venhamos a nos fortalecer. Nos revestirmos dEle. Deixarmos Ele nos capacitar. Para quê? Temos que abrir a nossa boca e falarmos dEle. Temos que declarar as grandezas de Deus. Temos que falar, Jesus te ama. Temos que passar a palavra, ensinar a palavra, dizer que o reino de Deus está próximo. Nunca o Evangelho foi reconhecido porque ficava dentro de quatro paredes. Sempre o Evangelho foi reconhecido porque ele ia onde as pessoas necessitavam ouvir a verdade. Se não fosse assim, você não teria conhecido. Nem eu. Ninguém aqui teria conhecido Jesus se não fosse alguém falar de Jesus para nós. Em Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva convidam, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça. É de graça. Quando se dará o arrebatamento de Deus? Embora o arrebatamento esteja bem próximo, ninguém sabe e nem pode afirmar quando ele se dará. Aliás, a Bíblia adverte para ninguém especular quanto à data do arrebatamento. Tudo o que sabemos é que Jesus está às portas. O arrebatamento se dará a qualquer instante. Jesus Cristo virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:4, 2 Pedro 3:10. Vigiemos para que este dia não nos surpreenda. A exortação é do próprio Cristo. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Está lá em Apocalipse 16:15. A maioria dos sinais e das profecias que antecedem o retorno de Cristo já é uma realidade. O que dizer da criação do Estado de Israel? E as guerras e rumores de guerras? E as fomes? Ou será que não vemos isso? E as pestes? Ou será também que não vimos isso? E as sucessivas catástrofes que acontecem uma após a outra. E a igreja de Deus tem que estar alerta. A igreja de Deus tem que estar viva, consciente, sabedora de que essas coisas estão acontecendo ao mundo todo. E que Jesus está às portas. E que em breve Ele virá.
e com poder e grande glória Ele virá, e virá arrebatar a sua igreja. Ela cantura baixada lá. Além disso, percebemos a indiferença, a imoralidade que vai enlameando os lares, a apostasia. É impossível não ver os sinais. É impossível não vermos essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Eu me lembrei esse dia de um versículo que falava assim: ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, eu, contudo, jamais o abandonarei. Ainda que, falava o versículo, ainda que, como se fosse uma coisa muito, muito rara de se acontecer. Vou fazer uma pergunta: será que isso acontece hoje? Quantas e quantas reportagens nós vemos de pais que abandonam seus filhos recém-nascidos? Exatamente, pastor. Jogam no lixo, amarram num saco. Não tem afeição nenhuma, não tem amor nenhum, nada, nada. E se essas coisas estão acontecendo hoje aos nossos olhos, ainda vão acontecer coisas piores. E a igreja do Senhor, ela não pode ficar dispersa dessas coisas, de forma nenhuma. Não podemos mais brincarmos de sermos crentes. Não podemos mais brincarmos de sermos filhos de Deus. Não podemos mais somente dizermos da boca para fora: eu sou filho. É muito fácil declarar isso: eu sou filho. E se ele não for o seu pai? Dizer eu sou filho é uma coisa. Dizer eu tenho um pai é outra. E ele dizer tu és meu filho é outra coisa. O apóstolo Paulo assim descreve esses últimos dias. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor dos céus com alarido e voz de arcanjo. 1 Tessalonicenses: e os que dormem em Cristo ressuscitarão, e imediatamente serão transladados às regiões celestes para encontrar o Senhor nos ares. Quanto aos que estiverem vivos, seremos transformados, arrebatados e levados ao encontro do Senhor. A glorificação dos santos, quer vivos, quer mortos, ocorrerá num momento. Paulo traz à tona uma imagem comum a todos nós: o abrir e fechar de olhos. Um instante pequeno demais para ser mensurado, segundo a noção de tempo do ser humano. E aqui diz assim: a qualquer momento virá o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa bendita herança.
Em Tito 2,13 fala isso. Não for este fato, nossa vida seria insuportável. Como, porém, nossa existência não se acha circunscrita a esse mundo, em breve, ao som da última trombeta, seremos tomados pelo Senhor e estaremos para sempre com o Cordeiro de Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Vou fazer essa pergunta novamente. Se fosse hoje, nós estaríamos preparados? Se acontecesse esses sinais hoje, nossa família estaria preparada? Nossos filhos? Às vezes um pai que não conhece Jesus, um avô que ainda não conheceu a palavra, mas ele é da sua família. Um filho ainda que está distante, uma filha. Se nós conhecemos a verdade, nossa família tem que conhecer. Se nós queremos ser salvos, nossa família também tem que ser salva. Nós não podemos viver como filhos rebeldes. Nós não podemos viver como filhos sem aliança com o Pai, ao ponto de o filho só falar, ao ponto do filho só dizer palavras e não escutar aquilo que o Pai está querendo falar. Eu só peço, eu só falo, eu só exijo, eu só digo o que tem que ser feito. Não é assim que funciona, meu amado, minha amada. Não é assim que funciona o ungido de Deus. Se nós queremos seguir os passos de Cristo, temos que ouvir aquilo que Cristo quer falar conosco. Se nós queremos ser servos de Deus, temos que dar ouvidos àquilo que Ele tem para nós. Se nós fomos chamados e escolhidos, é para um propósito. Qual é o seu propósito aqui na terra? Em que você foi chamado? O que você vai exercer? O que você vai fazer para Deus? Irmãos em Cristo Jesus, pastores, nosso tempo está acabando aqui na terra. Nosso tempo está acabando aqui na terra e não é motivo de tristeza. Não é motivo de tristeza. Porque se nós esperássemos pelas coisas aqui dessa terra, nós seríamos o povo mais infeliz dela. A nossa esperança não é aqui nessa terra. A nossa esperança é um dia ouvirmos a voz do Pai. Uma vez eu visualizei uma cena em minha mente e fiquei meditando naquilo. Eu fiquei assim, Senhor, será que um dia
eu vou poder contemplar a tua face. Mas aí depois eu pensei, sabe o quê? Oh, Senhor, se eu puder me lançar no chão e contemplar, como diz na tua santa palavra, os seus pés de latão reluzente, para mim já seria uma coisa muito maravilhosa. Porque não importa se eu vou para um lugar cheio de ouro no chão para eu andar, cheio de pedras preciosas no portal, não importa isso para mim, o que importa é eu estar ao lado do meu Criador. Eu não quero riquezas, eu não quero ser grande nos céus. O que eu quero é poder um dia abraçar o meu Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim. Isso eu quero, isso eu anseio, esse é o desejo do meu coração. Poder um dia estar ao lado do meu Senhor. Porque tudo isso aqui vai passar, irmãos. Tudo isso aqui é passageiro. O que vai sobrar é só uma coisa: o teu amor por Ele. E a única coisa que vai existir é o teu amor por Ele, por esse Jesus, que não mediu esforços, não mediu consequências, morreu naquela cruz, se entregou no Gólgota, sendo considerado maldito, humilhado, maltratado. Mas Ele não se importou com sua própria vida antes. Ele se importou com o povo. Um povo que está aqui essa noite. Um povo chamado Filho de Deus. Um povo que ouve a sua voz. Um povo que não cessa de adorá-lo. Oh, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Que em nome de Jesus Cristo, nós não vamos sair daqui essa noite da mesma forma que entramos. Que em nome de Jesus Cristo, ao chegarmos em nossas casas, vamos entrar no nosso quarto, como diz a palavra do Senhor, fechar as portas e falar com o teu papai que está em secreto. E o seu papai que está em secreto, ele te recompensará. Ele te capacitará. Ele te falará aquilo que você tem que fazer. E dirá para você se afastar daquilo que você tem que se afastar. Mas o que não possamos deixar jamais de fazer é deixar de ouvir a instrução do Senhor para as nossas vidas. Ele nos chamou, Ele nos selecionou, Ele nos capacitou, Ele nos ungiu, para que possamos viver santos, santos e irrepreensíveis, para que possamos ser o sal dessa terra, a luz deste mundo. Viva uma vida santa diante do teu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Como tu, Jesus,
não há nem de ti que possui humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Admirável, tão a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor. Aleluias. Você que essa noite precisa receber uma oração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluias. Humilde assim, não há ninguém igual a ti. Glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Você que precisa ter um encontro com Cristo, vem aqui à frente. Vem aqui à frente receber uma oração dos pastores. Admirável, tão sublime, Glorioso, tua presença mais desejável do que o melhor que a vida é teu amor. aleluias. Senhor, nós não aceitamos, Pai, que o mal reine em nossas vidas, Senhor. Pai, nessa noite nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, repreenda toda a força do mal contra os teus filhos. Lança por terra em nome de Jesus. Guerreia pelos seus, Senhor. Guerreia pelos seus, Senhor. Nós repreendemos toda a força do mal, toda opressão, toda obra de feitiçaria, toda inveja, todo olho grande, cai por terra essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E encha, Pai. Encha, Senhor. Encha a tua igreja com o teu Santo Espírito. Move as águas dos teus filhos aqui essa noite. Que haja manifestação da tua glória. Que haja manifestação do teu amor. Que haja manifestação da tua presença, Espírito Santo. Face do meu amado. Como espero o dia
alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Manifesta-se, Senhor. Oh, Senhor, encha os teus filhos essa noite, Pai. Flua, Espírito Santo, neste lugar. E encha-nos da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Oh, levanta a maçã da labudara, em breve o Senhor virá. Em breve veremos a face do Senhor. Como espero o dia em que a alegria em que será completa. Ele está voltando, igreja. Jesus está voltando e quer nos encontrar fortes, cheios do teu Santo Espírito, amando de todo o coração, fazendo a vontade dele, sendo sal, sendo luz. Aleluia. Glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Espero o dia que a alegria enfim será completa. Espero o dia a face do meu amado. Como espero o dia de alegria será. Amém. Pai do Senhor, igreja, boa noite. Momento de ceia, momento de alegria, coladinho. Amém. Queridos, antes de distribuir os elementos da ceia, eu gostaria de estar chamando todos aqueles pecadores, os tortinhos, os errados, para que nesse momento de ceia, por isso que fala, é o momento da nova aliança. É o momento onde nós temos uma nova chance de nós nos arrependermos e tentar começar tudo de novo. De novo.
E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós estamos aqui porque a gente não desiste. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, mas reconhecemos que nós somos apaixonados por Ele. Reconhecemos que só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele que é a solução para a nossa vida. Só nele que está a paz que excede todo entendimento. Só Ele que eu posso viver nesse mundo conturbado e poder ser feliz. Só nele. E teve uma aliança, e essa aliança foi quebrada lá com Adão. E no infinito amor de Deus, na plenitude dos tempos, Ele mandou o seu Filho amado, e ali Ele fez essa nova aliança. Para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Todo aquele que fala, Senhor, me perdoe, eu me arrependo, e eu quero começar contigo uma nova aliança. Nós temos essa oportunidade, queridos. Assim como o irmão Alexandre falou em 1 João 1,9, que eu preciso repetir, que é muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a hora de um novo começo. Você pode dar certo, sim. Eu posso dar certo, sim. Nós podemos dar certo, sim. Por que não? Em nós não, mas nele sim. Então nós estamos aqui porque nós cremos, amém? Senão nós não estaríamos aqui. Então mesmo nós nos achando que, isso não é para mim. Quantas vezes eu cheguei aqui e fiz promessas para o Senhor e depois eu queimei de novo, fiz tudo errado. Só que tem uma boa notícia. Ele crê em você, mesmo você não crendo em você. Ele crê que você vai dar certo. Ele crê que um dia você vai mudar. Ele crê que um dia você vai ser uma pessoa melhor. Ele crê que você um dia vai dizer não para esse pecado. Ele crê que um dia você vai dizer não para essas manias. Ele crê que um dia você vai dizer não, sabe, para essas tentações. Ele crê que um dia você vai dizer não para esse vício. E aí Ele vai poder fazer uma boa obra na sua vida. Amém? Em 1 Coríntios 11, 23 fala assim, Paulo falando, pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Querido, é uma aliança no sangue dele, não é qualquer aliança. Essa aliança tem poder. Essa aliança tem poder. Essa é uma aliança que transforma, é uma aliança que restaura, é uma aliança que cura, é uma aliança que libera e te liberta de todo o mal. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém?